Vocês já viram que nós fizemos toda a primeira sessão dessa terceira parte da vida em Cristo. Agora falta essa segunda sessão, que tem 2 capítulos. Mas antes da gente entrar diretamente nos mandamentos, um por um, daqueles 10 mandamentos, o decálogo, nós temos uma introdução para fundamentar esses mandamentos que nós precisamos obedecer. E por que obedecer, para que obedecer, tudo isso a gente vai ver nessa parte do catecismo, que é muito importante e fundamental. Quando a gente diz fundamental, é a base, é o alicerce. Por isso é vital. É questão de vida ou morte. Quando a gente pensa assim, é uma questão de vida ou morte, é porque é um assunto sério. São os mandamentos da lei de Deus. E aqui então tem muitos detalhes para a gente ir conversando aos poucos, para que não fique dúvidas, ou pelo menos que a gente esclareça o máximo possível do que Deus quer de nosso comportamento aqui enquanto estamos na terra, enquanto perdurarem os nossos dias. Então nós vamos começar hoje nessa introdução, que tem esses assuntos aqui. Os 10 mandamentos, com aquela história, né, aquele acontecimento, aquele fato do homem que chega para Jesus e quer ganhar os céus, o que ele precisa fazer. Depois nós vamos ver os 10 mandamentos na Sagrada Escritura, na tradição da igreja, a sua unidade, o que a lei natural tem a ver também com os 10 mandamentos. Olha aqui, ó, a obrigatoriedade do decálogo. Mas essa parte aqui ela é mais rápida. Hoje, nessa introdução, nós vamos até o parágrafo 2055. Depois, a gente tem mais um vídeo, né, e terminamos essa introdução. Depois dela, vamos nos 3 primeiros mandamentos, que é o capítulo 1, e em seguida os outros 7. Então vamos começar ali com calma, refletindo, comentando, para que não fique dúvidas, ou pelo menos que a gente consiga esclarecer o máximo possível, né? Então, segunda sessão, os 10 mandamentos, e aquela pergunta do jovem rico que a gente costuma citar essa história, né, essa passagem durante a vida pública de Jesus, ou desse homem que quer ganhar a vida. Leia comigo. Os 10 mandamentos. Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Ao jovem que lhe faz esta pergunta, Jesus responde, invocando primeiro a necessidade de reconhecer a Deus como o único bom, como bem por excelência e como fonte de todo bem. Depois Jesus diz, se queres entrar na vida, observa os mandamentos, e cita ao seu interlocutor os preceitos que se referem ao amor do próximo. Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe. Finalmente, Jesus resume estes mandamentos de maneira positiva. Ama teu próximo como a ti mesmo. E essa passagem está em Mateus 19, nesses versículos aí. Bom, o jovem quer ter
a vida eterna. A gente já comentou, os teólogos, os exegetas comentam que ele já tinha muitos bens, era rico. E além de todas as riquezas já que ele possuía, ele ainda queria ganhar a vida eterna. Tudo de bom aqui e tudo de bom para sempre, eternamente. Olha como que Jesus explica que há regras, há condições. Não se vai assim ao céu. O céu é uma graça que nós temos, independentemente de nossos méritos, como nós já vimos anteriormente. O céu é uma recompensa que Deus nos dá por graça, por misericórdia. Então, temos que seguir estas condições. Jesus enumera algumas delas. Faltas gravíssimas. Elas estão aqui como leis negativas, né? Olha, não cometerás, não cometerás, não roubarás, não levantarás. Só honra pai e mãe, que está como uma lei positiva. Mas Jesus depois resume os mandamentos numa lei positiva, como nós estamos vendo aqui. Mas veja a gravidade desses pecados que Jesus enumera de início. Homicídio, tirar a vida de alguém. E olha que não é só, como nós vamos lá depois ver no 5º mandamento, não é só com armas ou com agressões ou com violência física que a gente tira a vida de alguém. Há outras formas, né, em que a gente acaba com uma pessoa. Mas aqui está falando mesmo do homicídio, né, matar alguém, tirar a vida de alguém. É um pecado hediondo, gravíssimo. Da mesma forma, o adultério. O adultério é formalmente condenado por Deus, que é deixar, né, o amor que se deve ter entre os cônjuges e trair esse amor com outra pessoa. O adultério é um pecado gravíssimo. O roubo é com violência. Existe furto e roubo, como nós vamos ver também um dia lá no 7º mandamento. Calúnias, injúrias, estão aqui no falso testemunho. Mentiras, o pai da mentira é o próprio demônio. De modo que existem regras e Jesus já começa fundamentando aí a necessidade de segui-las, se quiser entrar na vida. E olha que aqui a vida está com um V maiúsculo. E ele aqui, o jovem, na tradução está um V minúsculo. Ele está pensando numa vida comum. Aqui é a verdadeira vida, que é com Deus. Então é diferente. Sem a obediência e por amor, não por medo, desses mandamentos, a pessoa não vai ganhar a vida, essa vida verdadeira na eternidade. Continuando, leia comigo. A esta primeira resposta é acrescentada a segunda. E se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Esta resposta não anula a primeira, que continua valendo. O seguimento de Jesus Cristo inclui o cumprimento dos mandamentos. A lei não foi abolida, mas o homem é convidado a reencontrá-la na pessoa de seu mestre, que é o cumprimento perfeito dela. Nos 3 evangelhos sinóticos, o apelo de Jesus
dirigido ao jovem rico, de segui-lo na obediência do discípulo e na observância dos preceitos, é relacionado com o convite à pobreza e à castidade. Os conselhos evangélicos são indissociáveis dos mandamentos. Como a gente vê, simplicidade. A pessoa não precisa ter riquezas e só viver nessa ganância que às vezes prejudica tanta gente no acúmulo daquilo que a pessoa não precisa. Jesus está convidando as pessoas ricas a partilhar seus bens. É só assim que a pessoa consegue, como Jesus dá nessa explicação, um tesouro no céu. Não adianta o tesouro, ter tesouros, riquezas. Quantas pessoas se perdem no mundo com ostentação, com exibicionismo daquilo que possui, como se isso lhe salvasse a vida, lhe desse a vida eterna. A pessoa quer usufruir de todos os prazeres possíveis e que seu dinheiro lhe proporciona. E isso ele não leva a nada. Então, quando vem esse conselho, compartilhe. Tem tanta pobreza no mundo devido justamente não ser obedecido isso que Jesus ensina, que é a partilha. Então, quando poucas pessoas acumulam o máximo de riquezas, vai faltar para a maioria das pessoas. É o que está acontecendo e acontece na história em todos os tempos. E as pessoas se perdem porque não sabem viver na simplicidade. Quando a gente vê aqui que os conselhos evangélicos são indissociáveis dos mandamentos, significa ser pobre não quer dizer apenas viver na miséria, não ter umas condições de vida digna, não. A pobreza de espírito você tem uma vida com dignidade, mas você não precisa acumular, você não precisa de ganância. Esse espírito de pobreza, ele pode existir também no rico, mas desde que o rico saiba usar as suas riquezas, compartilha. E precisa se aprofundar nesse assunto para poder compreender melhor, porque é o caminho certo. Então, pobreza, castidade, a obediência aos preceitos são os conselhos evangélicos. Pobreza, castidade e obediência andam junto. Então, é nesse espírito que os evangelhos sinóticos significam que têm a mesma visão, como é o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, são os 3 evangelhos sinóticos, que nos narram essa história para que a gente entenda como deve ser a obediência a esses mandamentos. Continuemos. Leia aí. Jesus, com efeito, retomou os 10 mandamentos, mas manifestou a força do Espírito em ação na letra deles. Pregou a justiça que supera a dos escribas e fariseus, como também a dos pagãos. Desenvolveu todas as exigências dos mandamentos. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio deverá responder no tribunal. Quando Jesus começa a fazer esse que nós chamamos de Sermão da Montanha, que está nos evangelhos, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6, 7, Jesus, com autoridade, ele diz: eu não vim para abolir os preceitos, nem uma vírgula, nem um tio. Tudo é para ser cumprido. E esses mandamentos que já foram promulgados há mais de 3.000 anos,
3.200, são milenares. Jesus, 1.200 anos depois, ou seja, há 2.000 anos atrás, ele reforçou e não só não aboliu, como ele ainda complementou. Nós vamos ver que muitos dos mandamentos, né, que já eram, assim, de uma certa forma, rigorosos, Jesus ainda coloca mais pilha, né? Ele ainda diz, eu, porém, vos digo. Olha, um exemplo é amarás o teu próximo, né, e odiarás o teu inimigo. Jesus diz, eu, porém, vos digo. Deve-se amar também os inimigos, rezar por eles. Coisas que muitas vezes nós não fazemos. Rezamos por familiares, por pessoas conhecidas, por nossos amigos, pessoas de nossa convivência, mas a gente pode se perguntar, será que eu estou rezando por aqueles que me magoam, por aqueles que estão me prejudicando, por aqueles que estão me perseguindo? E Jesus então complementa os mandamentos, resumindo-os, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E depois, ainda lá na última ceia, ele vai dar um novo mandamento, não é? E agora nós já chegamos hoje começando essa introdução no último parágrafo do nosso encontro de hoje. Leia comigo. Quando lhe é feita a pergunta, qual é o maior mandamento da lei? Jesus responde, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. Ora, o segundo lhe é semelhante, amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. O decálogo deve ser interpretado à luz desse duplo e único mandamento da caridade, plenitude da lei. Está lá em Romanos, vamos ler no capítulo 13. De fato, os mandamentos, 2 pontos. Não cometerás adultério, não cometerás homicídio, não roubarás, não cobiçarás. E qualquer outro mandamento se resumem neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. E quando a gente fala em amor, é porque Deus é amor. Se Deus é amor e nós fomos criados à sua imagem e semelhança, fomos criados à imagem e semelhança do amor. E nós temos que viver assim. O nosso comportamento tem que ser com base no amor. Senão nós estamos contradizendo a nossa criação. Estamos nos rebelando contra a criação. Toda vez que a gente prejudica o próximo, nós estamos prejudicando alguém que foi criado à imagem e semelhança do amor. Ora, se você, Deus já diz isso para nós, se você quer tudo de bom para você, você quer felicidade, você quer prosperidade, você quer que as pessoas te tratem bem, você quer que as pessoas sejam generosas com você, ou seja, você não se ama normalmente, naturalmente é assim. A pessoa se defende, né, de intempéries, de uma vida indigna, a pessoa quer o melhor para si. Se o mandamento é esse, dado por Deus, isso que você quer para você, faça também para os outros.
Você quer o melhor para si, queira o melhor para os outros também. Você quer que as pessoas sejam generosas, seja generoso, seja generosa também. Seja solidária também, seja fraterna também. Não prejudique de jeito nenhum. Cada vez que você desobedece um mandamento, você está prejudicando alguém. Por isso é pecado, porque você não está obedecendo esses preceitos divinos dados por Deus e não foram abolidos até hoje e nem vão ser. Não adianta pensar que o Vaticano teria autoridade para mudar um tio dessa lei. Não tem, não pode, não pode. É lei de Deus. Como é que a igreja não está acima de Deus? Como é que ela vai mudar um mandamento? Não tem como, né? Nós vamos continuar com essas reflexões a partir dos próximos assuntos. Hoje nós fomos até aqui, né? Já veremos os fundamentos dessas 10 palavras fundamentais. Decálogo, deca, 10, logos. Essas 10 palavras de Deus, nós precisamos compreender. O maior mandamento, o primeiro, é Deus sobre todas as coisas. E é o que não está acontecendo na maioria das nações. Mas continue firme nesses estudos, nessas reflexões, porque é assim que a gente aprende a viver, é assim que a gente descobre o sentido da vida. E quem descobre o sentido da vida é o verdadeiro sábio. Fique com Deus e Deus te abençoe.